Hi there! Sabe aquela palavra em inglês que você acabou de aprender e já não lembra mais? Pois é, pode não ser culpa sua. Bom, meu nome é Aline, eu sou professora e neurocoach de inglês e hoje a gente vai falar dos 7 erros mais comuns de quem está aprendendo um novo vocabulário e como virar o jogo para não esquecer mais uma palavra nova. So let's get started! Vamos começar? A gente vai começar eu te falando o primeiro problema, te dando uma pergunta para a gente refletir e depois discutir juntos, e aí eu venho com a explicação e a solução. Parece bom? So, let's go! Então vamos lá começar. O primeiro erro é aprender uma palavra isolada. Então responde aqui para mim. Qual a melhor forma de aprender novas palavras? Traduzir do inglês para o português, ler a definição dessa palavra em inglês ou ver essa palavra dentro de uma frase. Na verdade, as três se complementam, né? Porque o que acontece? Você, quando está no nível básico, você precisa dessa tradução inglês-português, porque senão você não vai entender. Quando você já tem um nível a mais, já está no intermediário, daí você tem que parar de ficar dependendo de uma tradução exata do português. Você já pode ler o que está escrito em termos de definição. Mas é o contexto que vai te fazer usar melhor essa palavra. Então, fazendo uma analogia, se você decorar palavras soltas, é como se você fosse no mercado e tivesse que lembrar de uma lista de compras sem saber a receita que você vai fazer. Fica mais difícil, né? Agora, se você sabe que é uma torta de morango, você vai falar, tem que ter morango, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Em inglês é a mesma coisa, você precisa dos elementos, o que você precisa junto com essa palavra? Então, ela usa uma preposição. Como é que você põe ela dentro de uma frase? Ela vai no começo, no meio, no fim? Tudo isso faz diferença na hora de assimilar essa nova informação. Então, o que você pode fazer para resolver esse problema? Você pode procurar 3 frases em que essa palavra esteja inserida. E a quarta frase, você vai colocar uma frase que seja relevante para você. Então, vamos supor que você aprendeu a expressão get home, que é chegar em casa. E aí você pode pôr uma frase. I always get home at 8. Eu sempre chego em casa às 8. Se isso for verdade para você, vai ter uma relevância maior para o seu cérebro. E aí você vai conseguir gravar melhor. Ok? O segundo problema é negligenciar a pronúncia. Dá uma olhada nessas palavras aqui. Como você pronunciaria essas palavras? Vamos lá. World, comfortable and vegetables. Bom, mas o que aprender a pronúncia vai te ajudar a gravar melhor essas palavras? Vai ajudar porque você vai começar a perceber essa palavra mais nas falas do inglês. Porque se você tem uma pronúncia errada, quando alguém falar, essa palavra vai passar batido. E aí você não vai conseguir reconhecer ela dentro de um contexto. E quanto mais vezes a gente ouvir essa palavra, a gente tiver contato com ela, a gente tentar usar no nosso dia a dia, maior a chance da gente gravar essa palavra. O terceiro erro é você não revisar o novo vocabulário. Então responde para mim. Depois de quanto tempo você deveria revisar? 1 hora, 1 dia, 1 semana ou 1 mês? Estudos falam que a gente deveria revisar depois de 1 hora, depois de 1 semana, depois de 1 mês. E aí pronto, a gente estaria consolidado. Mas somos seres humanos e a gente não tem uma regra exata. Então, o que eu sugiro? Tem vários aplicativos que te ajudam a manter essa repetição. Tem flashcards, tem o Anki, que é famoso. E aí você coloca lá as palavras que você está aprendendo e ele cria joguinhos, jogo de memória, jogo de relacionar colunas. E aí você vai fazendo até você perceber que isso está internalizado e que você não precisa mais. E você pode parar de ficar nessa intensidade de repetição, tá bom?
Então, assim, não tem um prazo certo, um prazo exato. Mas o importante é você ter em mente que você já consegue usar. Então, já tá bom, já tô até usando na fala, então tá tudo certo. O quarto erro, mas esse é um erro mais muito comum e muito grave. Quantidade versus qualidade. Sempre que eu vou dar aula para os meus alunos, eu sempre falo, olha, eu sei que hoje eu dei muito vocabulário para vocês, mas eu também sei que você não precisa de todos esses vocabulários. Então você vai separar dessa lista toda 3, 5 para você se comprometer a memorizar. E aí vem a pergunta: quantas palavras você deve aprender por dia ou por semana? De 1 a 3, de 5 a 10 ou mais de 20? Bom, a resposta aqui não existe uma resposta, na verdade. Você tem que se organizar. Quantas palavras eu posso me comprometer? E aí é muito melhor você pôr uma meta realista. Não, eu só consigo aprender um por semana. Mas você concorda que um por semana, no final de um mês foram 4, no final de um ano foram 48 palavras, aproximadamente, né? E aí você concorda que então 48 parece um número pequeno, mas se você souber usar essas 48 palavras, não vai ser melhor do que nada? Ou você tentar decorar 20 de uma vez, desanimar e acabar não decorando nenhuma? Então a gente tem que ser realista. Claro que esses 48 foi só um exemplo. A ideia não é que você decore só 48 palavras, que você aprenda só essas 48. Mas é para você ver que você tem que ter uma meta. E tem que se conhecer. Quantos eu consigo me comprometer por semana? E aí, esse se comprometer é já colocar a frase dentro de um contexto, já ver como ela é pronunciada direitinho e revisar com frequência. Tá certo? Quinto erro é você traduzir ao invés de entender. Essa parece complicada, mas dá uma olhada. Qual é a melhor forma de aprender a palavra rain? Com tradução, com uma imagem ou com um som da chuva? Claro que vai depender do seu estilo de aprendizado. Tem gente que gosta de desenhar, então faz um desenho de uma nuvem, tudo e coloca rain. Tem gente que de ouvir o som pode já remeter a palavra sem precisar passar pela tradução. Mas a ideia aqui é que você crie experiências em torno dessa palavra, para que ela se internalize não só como uma tradução simples e direta. Quanto mais aspectos emocionais a gente envolver com essa palavra, mais a gente internaliza ela. Então, a ideia aqui é você se familiarizar com a palavra e não simplesmente entender que ela é uma palavra estrangeira e é falada de uma outra forma. Então, quanto mais familiaridade, mais natural ela vai vir para você. E aí, como é que a gente deixa isso mais natural? Assistindo filmes, assistindo séries, etiquetando as coisas da casa, e aí toda hora a gente tá vendo, trocando o celular, o computador, tudo para o idioma inglês. Então, tudo isso vai ajudar você a ter esse contato e essa familiaridade com a nova palavra. Então, mais 2. E aí, você tá gostando desse conteúdo? Tá fazendo sentido? Tá te ajudando? Bom, então deixa um like aqui para mim, para eu saber que esse conteúdo é interessante para você e começar a produzir mais conteúdos nesses temas. Aproveita e se inscreve no canal se você quiser continuar aprendendo coisas novas toda semana. Vamos lá para o 6º erro muito comum: ignorar famílias de palavras. Você sabe o que são famílias de palavras? São palavras parecidas, palavras com o mesmo som ou palavras com a mesma raiz? Bom, é palavras com a mesma raiz. E se você entender um pouquinho de prefixo, de sufixo, que são aqueles encaixes que a gente faz no começo ou no final da palavra, a gente vai conseguir entender muito mais vocabulário mais rápido. Por exemplo, você entende a palavra drive, que é dirigir.
Se eu adicionar um ER, vai ficar driver, que seria o motorista. E aí a gente pode entender que muitas vezes, nem sempre, esse do final, ele indica a profissão. Por exemplo, teach é ensinar. Teacher é quem ensina, é o professor ou a professora. Tá vendo? Que só de você saber essa informação, você já conseguiu aumentar em muito o seu vocabulário. Claro que nem toda profissão vai terminar com ER, mas se você vê, talvez você não tivesse feito essa associação, e aí a primeira coisa que você falaria é, não sei o que é isso não. Então é importante você saber, por exemplo, happy é feliz. Agora vamos pensar num prefixo, ou seja, que vem no começo. Unhappy significa infeliz, right? Então a gente entender como é que funcionam essas palavras, como elas se transformam, já aumenta o nosso vocabulário de uma maneira incrível. E o último erro, não menos importante, é desconhecer os significados múltiplos. Dá uma olhada nessa pergunta. Quantos significados a palavra can pode ter? Bom, vou fazer uma aqui por alto. A gente tem o can, que é de saber, I can swim. A gente tem de poder, can I sit here? Eu posso sentar aqui, então estou pedindo permissão. A gente tem o can ser formal. Can you pass me the salt? Você pode pedir comida com can. Can I have a sandwich, please? E talvez uma que você nunca tenha ouvido falar é o can, que se refere à latinha de refrigerante. A can of Coke. Essa é de bugar a cabeça, não é mesmo? Mas é importante a gente saber. Claro que se é um caso de um set que tem milhões de traduções e possibilidades, a gente vai deixar para lá um pouquinho. A gente vai pegar só aquele significado, mais um ou dois que interessa, e o resto a gente vai aprendendo aos poucos. Mas o importante aqui é você ter a mente aberta para saber entender a palavra pelo contexto. A gente consegue então pensar no geral, mas a gente só consegue fazer isso se a gente não ficar bitolado em um único significado, em uma única tradução. Então, por isso que é tão importante a gente saber se tem ou não mais de uma opção de tradução para as palavras que a gente está estudando. Bom, agora que você conhece os erros que podem estar sabotando o seu aprendizado de vocabulário, é hora de agir e mudar a forma como você estuda. Continue a sua jornada de estudos com confiança e não deixem que esses erros comuns atrapalhem o seu progresso. Ah, e não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais dicas que vão transformar a forma como você aprende inglês. That's it! Até o próximo vídeo. Bye, bye!